Boa noite, o TJ Entrevista de hoje vai mostrar um pouco da intimidade de uma artista plástica de Alphaville, que é a única artista brasileira que tem uma obra na Royal Collection, a coleção de arte da família real britânica. Estou falando de Sônia Mena Barreto. Sônia, obrigado por receber a gente aqui no seu ateliê. Obrigada por me convidar. Conta pra gente como é que começou o seu envolvimento com a pintura. Desde criança. E isso não é grande novidade, né? Porque toda criança é um artista, toda criança pinta, desenha. É até uma frase do Picasso que diz isso: só precisa saber como levar essa criança que pinta até a maturidade, né? No meu caso, aconteceu, eu tive uns desvios no meio do caminho, porque eu não tenho ninguém na minha família que seja um artista plástico, para eu ter usado como modelo, saber, essa é uma carreira interessante para seguir e tudo. Então, eu desviei um pouco e depois acabei voltando, porque eu acho que era uma questão mesmo, esse era o meu destino, essa era a profissão que eu tinha que escolher. Você estudou com o irmão do Portinari, é isso? Eu tive o privilégio de estudar com o Loi, porque além de passar toda a questão técnica da arte, da pintura em si, ele também tinha muita história para contar, porque ele vivenciou ao lado do irmão toda a arte, foi para os Estados Unidos com ele, foi para a França principalmente com ele, então ele contava histórias deliciosas, eu adorava ficar lá junto com ele para ouvir também, né? Foi um grande professor. Foi. Ele sabia como respeitar o aluno. Eu sou uma pessoa assim, muito independente, eu odiava naquela época que alguém mexesse na minha obra, ele percebeu isso logo de cara, ele sempre brincava, imagina, naquela época ele me chamava de Dona Sônia, né? Então ele falava assim, ninguém mexe no trabalho da Dona Sônia, porque ele tinha os assistentes também e tudo, mas foi assim também que eu consegui ser mais independente na questão da arte, porque a gente é por natureza, por personalidade, mas você acaba levando tudo que você é para o que você faz, para a sua profissão. Então, profissionalmente, acabei também me tornando mais independente, conseguindo resolver os problemas que surgem, porque se as pessoas acham que é tudo maravilha quando você pinta, não é. Existem desafios, assim, questões que você tem que encontrar soluções, e isso, graças ao Loi, eu consegui desenvolver muito bem. Hoje, a gente olhando para uma tela, a gente já consegue identificar que é uma tela sua. Você tem uma característica muito marcante, muito forte. Como você desenvolveu isso? Você acha que essa criança que você falou está presente hoje no que você faz? Também, esse desenvolvimento não foi pensado, foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo e, novamente, é isso que eu acho. A personalidade da gente está na obra. Então, por isso que é fácil a pessoa identificar o que é uma obra minha, porque eu tenho várias, são questões que eu coloco, que eu gosto e que no conjunto fazem com que a minha obra seja identificada. Então, eu gosto de brincar com quem está olhando. Então, sempre tem uma brincadeira, alguma coisa para surpreender a pessoa, que é esse lado lúdico também. Também tem a questão da simbologia que eu gosto de colocar na obra. Tem várias coisas que eu faço que a transformam numa obra mais personalista. Por exemplo, você tem uma fascinação por livros. Livro é uma história assim, já antiga, né? Porque livro de história que eu gostava muito, aí fui trazendo todo o conhecimento que eu tenho é através dos livros. Há um tempo atrás, meu pai me deu uma coleção de livros que era do meu avô. Uma coleção em francês, são livros que naturalmente agora estão super antigos, todos amarelados, e olhando para os livros, eles me encantaram pela beleza plástica do tempo, né? E aí eu comecei a fazer uma série que eu chamei de livros objeto, que são todos os livros no formato, eu mando fazer a tela exatamente no formato do livro. Então, se é um livro deitado, é o formato do livro deitado, se é aberto, é o formato. É difícil explicar
com palavras, a pessoa tem que ver para poder entender melhor. Mas essa fascinação por livros acho que vai ficar para sempre. Sônia, conta um pouquinho da sua rotina de trabalho. Você demora 50, 60 dias para ter uma obra pronta, é isso? Eu tenho uma rotina assim, eu sou uma pessoa muito focada, então eu tenho uma rotina bem marcada. Então eu acordo 5, 5 e meia, venho para o meu ateliê, fico o tempo todo. Então até tem um lado bom e um lado ruim de ter o ateliê dentro de casa, porque às vezes as coisas da casa interferem no ateliê, mas ao mesmo tempo, qualquer hora que eu quero, eu venho para cá, de madrugada, perdi o sono, eu venho para o ateliê e eu trabalho. Então tem esse lado muito bom. E também tem a facilidade de eu não ter que me deslocar, eu não perco tempo. Porque para mim, deslocamento é perda de tempo. E eu demoro de fato uns 2 meses para fazer uma obra. Embora eu faça várias ao mesmo tempo, quer dizer, se você der um 360 graus aqui no ateliê, você vai ver que tem várias penduradas no cavalete, porque eu estou convivendo com elas. Enquanto eu estou pintando uma, eu estou olhando para outra. E às vezes o que eu estou pintando é uma solução para outra. Então de uma eu vou para outra e eu acabo criando um movimento em algo que no geral não tem, porque eu fico o tempo todo parada pintando, né? E é você mesma que prepara as suas telas e as suas tintas? Isso faz parte de uma técnica flamenga do século XVI. Então é cambraia de linho montada em cima de um MDF, e aí tem todo um trabalho de gesso que fica lisinho, por isso que eu consigo pintar o que eu quero. Então, se eu quero dar uma textura de pele, eu dou. Se eu quero dar uma textura mais forte, eu também dou. Então, quer dizer, essa tela me proporciona o campo aberto para eu fazer o que eu quero. E eu faço as tintas também. E hoje, Sônia, você trabalha exclusivamente com a pintura. Como é que você consegue? Olha, não é uma tarefa fácil, realmente não é. Tem muita gente que é até engraçada, às vezes eu fico um tanto quanto revoltada, porque as pessoas acham que alguém me patrocina, que o meu marido me sustenta. Então, assim, é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas não conseguem conceber que você viva mesmo da arte. Não é fácil. É muito difícil porque, ao mesmo tempo que eu sou uma pintora, eu também tenho que ir para o outro lado e ser uma empreendedora, porque você não consegue manter uma carreira se você não for atrás de oportunidades, fazer exposições, conversar com galerias, ir para fora do Brasil. Agora, por exemplo, eu estou querendo fazer, que eu tive o ano passado na Europa, e eu vi uma serigrafia em aço inoxidável polido, que é maravilhosa. Então eu estou querendo desenvolver isso, mas para desenvolver isso você precisa de patrocínio. Então tudo isso faz parte da carreira de um artista, que não é fácil. É um trabalho constante, você não pode parar um minuto. Então daqui a um pouquinho a gente fala um pouco mais sobre carreira e também sobre joias, esculturas e outras formas de arte de Sônia Mena Barreto. A gente volta já.